Não faz muito tempo eu recebi um convite de uma instituição religiosa judaica para assistir um debate a respeito de um tipo de judaísmo. Os religiosos dessa linha de conduta judaica estavam me convidando para assistir um debate entre eles para provar a importância da linha que eles adotam para a vida judaica. Como eu acho que os religiosos não têm a menor importância para a vida judaica, nem para a vida de qualquer outra religião, eu convidei o meu amigo Daniel Juste para desmistificar esta onda que eu considero nociva a todos aqueles que participam desse grupo social ou de qualquer outro que tenha ética, moral e conduta ligada a preceitos bíblicos. Tudo bem com você, Daniel Juste? Tudo bem, Ronaldo, amigos do canal Menorá na TV. É um prazer estar aqui de volta e tratar desses temas polêmicos ou não, mas de maneira independente. É esse o nosso papo aqui hoje. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Daniel, para que serve a religião? O que significa a religião, seja ela qual for? E qual é o papel dos detentores do poder em qualquer religião, que são rabinos, padres, babalaôs e coisa parecida? Eu vou começar a responder, primeiro, usando a palavra que você abriu o programa, desmistificar. É muito comum ver as pessoas dizendo que religião vem da palavra latina religare, portanto, religar o homem a Deus. Isso é um equívoco. Um equívoco porque é uma leitura cristã desse conceito religião. Em latim existe a palavra religio. Religio que quer significar adoração, veneração. Portanto, a palavra religião tem a sua origem etimológica aí. O verbo religare é composto por um verbo, ligare, e por uma preposição. Então, esse é o primeiro sentido, né? A religião é algo em que a pessoa adora, venera aquela divindade correspondente à sua experiência religiosa. Nesse aspecto, a pessoa dotada de fé e que se predispõe a adorar uma divindade, a se colocar diante de uma divindade, praticamente abre mão dos seus filtros críticos e se coloca numa posição, por vezes, muito passiva, de uma experiência completamente subjetiva, interior, de fé, de entrega. Kierkegaard, um filósofo, falava que a fé é um salto no escuro. Então, nesse sentido, o homem ou a mulher que tem fé dá um salto no escuro e se entrega a essa experiência. É precisamente nesse ponto de certa abstração, de certo desprendimento das suas faculdades mais críticas, que o elemento poder se faz presente. Ô Daniel, eu sei que você vai completar o que você está pensando, mas você sabe que eu, durante muito tempo, tinha um incômodo com a minha crença. E eu fui perceber que o incômodo vinha da minha obrigatoriedade de lidar com os intermediários. E aí eu eliminei os intermediários e cada vez eu acredito mais em Deus, sem que alguém apareça para fazer a ligação entre ele e esse modesto serventuário da divindade. Então eu pergunto a você, você acredita em Deus? Eu acredito, e o fato de sermos humanos e sermos amigos já nos tornava irmãos. Do ponto de vista da experiência religiosa, somos mais ainda, porque comungamos da mesma religião, independentemente da nossa origem étnica, cultural, nacional, enfim. Eu passei pelo mesmo processo. Eu sou de tradição evangélica, desde muito criança, até eu nem me lembro, era levado à igreja por minha mãe, posteriormente meu pai. Meu pai, inclusive, hoje em dia é pastor da Igreja Batista, de onde eu saí, fiz o curso de teologia e também me incomodou muito, sempre, o intermediário. A figura do intermediário e a figura da obrigatoriedade de ter que passar por uma instituição hierarquizada
que, se lembrarmos de um programa anterior onde eu estive, dialogava muito mais, ou dialoga, com um poder social constituído do que com uma experiência de fé originária, no nosso caso aqui falando de cristianismo de Jesus. Eu também passei por isso e nesse aspecto, em algum momento, a ideia da crítica me veio e percebi de que não há necessidade desse intermediário. Portanto, eu rompi com essa estrutura, mas nunca com Deus. Então, permaneço e tenho para te dizer, com toda honestidade, com toda franqueza, e também devo isso ao meu mentor e mestre nessa caminhada na história, o professor André Chevitarese, que também... Nós vamos conversar com ele num próximo programa. Isso. E a gente conversa às vezes sobre isso, de que a aproximação cada vez mais criteriosa, crítica e sistemática da história nos transformou em sujeitos onde a nossa experiência de fé cada vez se torna melhor de ser vivida. Mesmo sendo filho de um pastor, qual é a adjetivação que você oferece a quem te pergunta a respeito de rabinos, padres, pastores, babalaôs e afins? A primeira resposta é essa que a gente já deu. Você não precisa de intermediário para chegar a Deus. E aí é necessário que a gente faça uma observação que todas as experiências religiosas são plurais. Portanto, quando criticamos uma liderança religiosa, nós não criticamos a instituição religiosa como tal. Prova disso é que nós dois temos tradições e experiências religiosas diferentes, mas mantemos as nossas crenças e os nossos vínculos, porém sem a intermediação de ninguém. Então, em todas as confissões e experiências religiosas, que são plurais, há aqueles que se valem das experiências religiosas única e exclusivamente para dominar e enriquecer, e aqueles que vivem de forma honesta e sincera, até mesmo dentro de suas limitações. Então a primeira resposta é essa: você não precisa dessas pessoas para que a sua fé enriqueça. E a segunda resposta é a seguinte: converse com as suas lideranças, questione, procure o conhecimento dentro da sua experiência religiosa e coloque em debate. Não fique passivamente na sua comunidade de fé ouvindo. Interaja, pergunte e, a partir daí, construa uma experiência de fé coletiva e não uma experiência de fé que vem do púlpito para você ou de uma pregação ou de uma imposição de um líder para você. Por que é que essas castas se estabelecem e se perenizam? O que é que está por trás da necessidade que o cidadão tem de se transformar em pastor, rabino, padre e coisa parecida? Muitos deles o fazem por uma experiência de fé autêntica e genuína e entram nesse caminho, nessa vida, com um intuito honesto de servir a essa divindade. Porque nós aprendemos, pelo menos no Ocidente, desde que mundo é mundo e religião é religião, há a figura do sacerdote, aquele que trabalha exclusivamente a favor dessa divindade. E esse é um problema. Você acredita que o sacerdote é aquele que recolhe da comunidade apoios financeiros, joga para o alto e tudo aquilo que Deus segurar em suas mãos é de Deus e o que cair no chão passa a ser do sacerdote? Eu fico com a fala de Amós, que está na Torá, o que o cristão conhece como Antigo Testamento, um livro profético, em que ele diz que as mãos dos sacerdotes se assemelham àquelas escovas de aço que penteiam a crina dos cavalos e que eles passam as suas mãos sobre o povo e a extensão das suas mãos, portanto os braços, são como bolsas que recolhem tudo o que esse povo tem. Não por acaso, é uma crítica também que está muito presente no movimento de Jesus e seus seguidores, o Jesus da história, que se sente de igual forma explorado por um sistema religioso que vai pouco a pouco extorquindo as pessoas com a sua quantidade de exigências e que nós também conseguimos fazer um paralelo até os dias de hoje. Você me lembrou da figura de Jesus e imediatamente eu pensei no novo Papa, que é uma figura adorável como ser humano,
ou pelo menos se mostra como uma figura adorável. Nós não o conhecemos na sua alma, mas, sendo verdade como ele se mostra, ele é uma pessoa adorável. Quem é o Papa? O que é a figura do Papa? Ele representa mudanças efetivas ou ele representa um sistema corrompido, com todas as dificuldades, cujos bancos, o banco e suas agências produzem falcatruas? Que história é essa, na final? O Papa bonzinho, ele representa a parte boa ou a parte má da igreja, sendo que foi o contexto que o colocou no poder? Eu não me sinto autorizado nem confortável para falar da pessoa, Mário Jorge Bergoglio. Isso é uma questão dele, eu não entro nesse campo. Mas a figura que ele ocupa hoje, a figura de um líder, eu começaria dizendo que é um chefe de Estado. Isso já quer dizer muita coisa. Como chefe de Estado, ele tem um Estado para administrar com todas as suas instâncias, especialmente a econômica, o Banco do Vaticano. Esse novo Papa segue um programa. Independentemente se a pessoa do Papa Francisco ou do Mário Jorge Bergoglio é uma pessoa simples, humilde, isso não me interessa. O que me interessa é que ele segue um programa. Se você pensar que é um jesuíta de formação e que adota um programa com o nome de Francisco, há uma contradição. Se ele sempre se identificou com os ideais franciscanos, se ele sempre seguiu essa linha de pensamento, por que não aderir à ordem franciscana desde a sua origem na vida religiosa? Então, ao assumir o nome Francisco, já quer indicar um programa que ele toma partido. E que programa é esse? Esse é um programa de atenuar a imagem da igreja perante a sociedade. O que significa isso? Num contexto onde a igreja é acusada de escândalos sexuais, pedofilia, homossexualidade, também escândalos econômicos, por meio da atuação desse Banco do Vaticano e a sua suposta lavagem de dinheiro e ligações com a máfia italiana, essa imagem da igreja é muito prejudicada. Chama a atenção a escolha de um Papa latino-americano, né, num ambiente onde as igrejas evangélicas ou neopentecostais crescem assustadoramente. Tudo isso faz parte de um programa. Atenuar a imagem dessa igreja também é importante, no sentido em que, de tantos desgastes que vão aparecendo, há a necessidade de se recuperar aquela figura do homem do povo, que é simpático, que adere às causas populares. E eu criticaria também a escolha do nome Francisco, porque hoje, só a título de exemplo, para não me alongar muito, nós temos no Brasil uma das maiores editoras comerciais desse país é de propriedade dos franciscanos. Então essa frase, propriedade dos franciscanos, essas duas palavras na mesma frase, soam como uma contradição flagrante. Qual é a editora? Vozes. Certo. Ô Daniel, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, nós temos muita coisa para conversar. Então você que está aí, sentadinho no teu sofá, sentadinha pensando em como você vai pintar suas unhas amanhã, não perca o segundo bloco de Menorá na TV com Daniel Juste, porque nós estamos aqui contando para você o que é que padres, pastores, rabinos, em geral, podem cometer contra a sua vida tranquila, natural e a tua ligação com o divino. Não saia daí. Daniel, existem pastores que têm até horários em canais de televisão diversos. O mesmo pastor em vários canais de televisão e muitas vezes na mesma hora. Ou donos de emissoras. Ou donos de emissoras. Então eu pergunto a você, como se arrecada tanto dinheiro através da tal da palavra? Que história é essa de difundir a palavra? Que conversa é essa? Isso é um problema que eu gostaria de fazer uma ligação com a situação social de países como o Brasil, a África. Estamos falando de países conhecidos aí como terceiro mundo.
Países onde há uma carência enorme de educação, portanto, senso crítico, e isso é um projeto político mesmo, de boa parte desses políticos, desses governantes, historicamente. Há carências, todos os dias nós vemos, de saúde, moradia. São pessoas carentes de tudo. E essas pessoas, tudo que elas querem é ir para o céu, meu irmão. Eles só querem acabar com essa experiência, porque essa experiência terrena para eles não foi boa. Surge uma determinada linha de pensamento que diz, olha só, não fica triste não, fica tranquilo, daqui a pouco você vai para o céu. Isso tudo vai passar. Só que essa linha de pensamento, essa ideia, o que a gente genericamente identifica como teologia da prosperidade, abstrai por completo a experiência física e terrena da pessoa. Então, enquanto essa pessoa está vivendo a sua experiência histórica, a única coisa pela qual ela anseia é o céu, o paraíso. E faz tudo para conseguir isso. Não teve muito tempo que tivemos episódios no Brasil de venda de terrenos no céu. Tivemos, na Idade Média, venda de indulgências. Então, essa experiência cristã, por muitas vezes, produziu esse contraditório. Então, ligarmos as experiências de extrema carência dessas pessoas, nesse contexto em que vivem, e aparecer linhas religiosas que prometem a ela uma prosperidade, desde que você contribua fielmente, desde que você dê tudo que você tem, uma hora Deus vai te abençoar e a sua hora vai chegar, essa pessoa embarca naquele tal pulo no escuro da fé. A pessoa simplesmente acredita que aquilo vai acontecer e é isso. Maomé, Jesus e Moisés. Três figuras que, se você pesquisar junto aos muçulmanos sobre Maomé, não há dúvida de que Maomé existiu. Com relação aos judeus e Moisés, se você começar a questionar muito, vão te colocar para correr. E com relação a Jesus, vão querer te colocar na fogueira, aqueles que acreditam. Qual é a verdadeira relação dessas figuras com o que está escrito e feito em nome deles e com a possibilidade ou não deles terem ou não existido? Essa é uma ótima pergunta, porque da última vez em que eu estive aqui, muitos dos que assistiram, não só por meio das mídias vinculadas à Menorá TV, mas até do meu próprio Facebook pessoal, dos contatos que eu tive, muitas pessoas, invariavelmente, questionaram o seguinte, mas o Ronaldo é um judeu, por isso que ele está atacando o cristianismo, eu quero ver quando for o judaísmo. Pois bem, você propôs uma questão de Moisés agora. E atrelou Maomé e Jesus. Não, em princípio, para ficar bem claro a você que fez essa pergunta a ele, o cristianismo, na minha avaliação, é inimigo do judaísmo. E sendo judeu, eu não tenho outra alternativa a não ser me defender de quem me ataca. É só por aí. Mas eu sou livre, vivo num país democrático e tenho o direito de pensar ainda e mais ainda de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu bem entendo. É isso. Mas vamos lá. E aí eu consigo identificar dois aspectos que ligariam essas três personagens que você mencionou. Moisés, Jesus e Maomé. Primeiro elemento. Muito provavelmente, esses três eram iletrados, analfabetos. Então, Maomé, Jesus e Moisés, se existiram, enquanto personagens históricas, em nada diferiam dos seus contextos e ambientes em que eles estavam, principalmente sendo de camadas mais populares. Que não era o caso de Moisés, foi educado num palácio do faraó. Esse devia saber ler e escrever. Isso é o que a tradição nos informa. É verdade, pode ser mentira. Isso é o que a tradição nos informa, mas não há qualquer registro, primeiro, não há qualquer registro de que houve uma migração do Egito para o que nós conhecemos hoje como Israel. Não há nenhum registro disso. Portanto, essa história, muito provavelmente, é uma criação literária, ou como a gente costuma falar, uma saga etiológica, para falar da origem de um povo. Segundo aspecto que liga esses três personagens, a eles são atribuídos a vinculação de grandes religiões monoteístas.
esse argumento também precisa ser desmistificado. Se você imaginar que Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Pelo contrário, são seus discípulos, 70, 80 anos depois, que não foram testemunhas oculares, que produziram relatos sobre a vida desse Jesus e que muito mais à frente, por volta do ano 300, quarto século, essa ideia de cristianismo foi fechada sob Constantino. Chama muita atenção. Constantino não era um pastor, nem um padre, Imperador. e muito menos um rabino. Era o imperador do Império Romano. Imperador do Império Romano, que disse ter tido um sonho, e nesse sonho o próprio Deus disse a ele: use esse símbolo, o símbolo é uma espada e uma cruz. Então veja que programa já está sendo dito aí. Isso é muito legal, porque quando foi anunciado, só para fazer uma pequena digressão, quando o Papa Francisco foi anunciado, quando se abrem as portas para que ele entre, primeiro um cardeal entra com o símbolo de Constantino, a cruz e a espada. Ele sai de cena, o Papa é apresentado. Isso também quer dizer muita coisa. Mas voltando. Então explica o que isso quer dizer. Quer dizer que o Estado e a Igreja nunca estiveram tão abraçados como estão hoje. Precisamente. Ou seja, estamos falando de poder, inclusive poder da força. Exatamente. Não só o poder da estimulação ideológica, ou do estímulo ideológico. Nós estamos falando do poder das armas também. Poder ideológico das armas estão sempre de mãos dadas, e o religioso. E o financeiro. Financeiro, inclusive. Então, é esse momento em que o cristianismo se torna uma religião. Para o caso de Moisés, Moisés também, ele, enquanto figura histórica, nós não temos qualquer registro, por exemplo, arqueológico. Assim como não temos de Jesus, assim como não temos de Maomé, mas podemos falar deles. Podemos falar dele por meio de critérios teóricos, nós conseguimos recuperar essas experiências históricas. Então, esses três grandes personagens são atribuídos a eles feitos que provavelmente jamais fizeram. Mas há uma classe, nomeia-se essa classe sacerdotal, que precisa manter esse aparato funcionando. Por quê? Porque é dali que eles vivem, é dali que tiram o seu sustento e é dali que exercem um poder e uma influência na sociedade na qual estão inseridos. Ou você acha que a bancada evangélica que ocupa hoje o Congresso Nacional, ela teria qualquer representatividade se não fossem esses fiéis que abastecem o aparato religioso por eles criado? Não foi diferente na história, em momento algum foi diferente. Qual é o futuro do Brasil em termos desse sistema que está aí montado, na sua opinião? Ou seja, como vai a sociedade brasileira se desvencilhar dessas arapucas para poder se desenvolver, para poder viabilizar suas vidas, para poder viabilizar e apresentar melhores condições de vida para suas famílias e o seu grupo social? Se a gente está propondo aqui nesse programa um diálogo com o contemporâneo, vamos usar a frase que um desses figurões usa, e nem merecia uma interlocução, mas vamos, em respeito ao público, trazer a sua liderança. O Estado, a frase é a seguinte: o Estado é laico, mas não é ateu. Ok. As pessoas, eu, você, os nossos amigos, telespectadores, todos temos o direito de ter nossas experiências religiosas, vivenciá-las e organizá-las conforme o nosso próprio grupo religioso por bem achar. Ok. Qual é o problema nisso? E aí, por isso, a minha resposta à sua pergunta de que o futuro do Brasil é preocupante. O problema é quando o texto, o livro normativo dessas experiências religiosas começa a ser entendido, assumido, e essas elites religiosas pretendem fazê-lo como uma constituição do país. Aí que está o problema. Se essa bancada evangélica, se esses políticos que ganham projeção com factoides, com pequenos elementos do cotidiano, se essa classe assume o que eles pretendem fazer, portanto, estabelecer que o Novo Testamento é a constituição desse país, nós vamos reviver experiências como a de Constantino, que estabeleceu qual era o critério para ser cristão. Fugiu desse critério? Espada. Então, eu acho que o futuro do Brasil é preocupante se continuarmos a ver
esses movimentos. A mim não incomoda nada as experiências religiosas crescerem, se multiplicarem, as pessoas se tornarem melhores, o nosso país, as nossas vidas, as nossas famílias se tornarem melhores, contanto que isso não exceda os limites convencionados por uma república, onde todo e qualquer indivíduo tem a sua liberdade. Ô Daniel Justo, qual é a sua opinião sobre um país que já desde Napoleão deveria ter a consciência popular de cidadania de que a religião não pode estar atrelada ao Estado, mas não tem? E qual é a sua opinião sobre comunidades em que rabinos loteiam os espaços desse grupo social e não permitem que os debates democráticos e os avanços sociais aconteçam? Seria muito legal se eles tivessem contato com essa escritura que a gente conhece como Novo Testamento. Porque lá lerão um episódio em que Jesus entra no templo e destrói todas as bancadas econômicas e todas as bancadas de poder que são estabelecidas ali. Os evangélicos que são pastores não leram essa passagem? Leram, mas conseguiram, através de um método interpretativo, fazer com que as pessoas entendessem que aquilo nada diz respeito à experiência que eles estão tendo ali. Esse é o problema flagrante. Por isso que nós temos esses grupos de pesquisa e trabalhamos esses temas, tanto na antiguidade como no tempo contemporâneo, nós não somos benquistos em muitos lugares. Exemplo, editoras marcadamente religiosas, católicas ou evangélicas. Por quê? Essa contradição é o dever do cientista social apontar. Boa parte dos cientistas sociais sequer fala desse assunto, porque tem medo, não topa o debate. Nós que falamos temos o dever de apontar esses problemas e dizer para esses religiosos essas experiências históricas de como estão equivocados. E para aqueles que os seguem, olharem para suas próprias bases fundantes e perceberem a contradição que está ali estabelecida. Rapidamente, em 2 frases, você é a favor do ensino religioso nas escolas públicas no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil? Não, não sou a favor. Por quê? Não sou a favor porque, da forma como ele está organizado, é um equívoco dos maiores e é um problema grave porque pegou-se o censo de 2000 e estabeleceu-se qual a porcentagem de religiosos que temos no Brasil. Essa porcentagem é o número de professores que terão nessas escolas públicas. E aí, isso é um documento, a lei que diz, no governo Garotinho, no estado do Rio de Janeiro, que o professor de ensino religioso, nada é dito sobre a formação dele. Porém, ele só poderá ministrar aulas se a autoridade religiosa a quem ele está vinculado assinar o papel dizendo que ele é apto para dar aula nessas escolas. Ora, deixa de ser ciência, deixa de ser uma história das religiões, umas ciências das religiões e passa a ser teologia e catequese nas escolas públicas. Isso é inaceitável. Não saia daí. Já já voltamos com esse papo profundo e interessantíssimo com Daniel Justo. Já já voltamos. Daniel, em nome de Alá, tem se matado na Síria, tem se matado no Egito e tem se imolado pessoalmente homens-bomba em diversas regiões do Oriente Médio. Será que Maomé imaginou que seria assim o futuro daqueles que acreditaram que ele existiu e que acreditam naqueles textos que dizem que foi ele que escreveu? Para o caso do Islã, a gente pode perfeitamente aplicar o que acabou de ser dito aqui. O problema no Brasil, que torna o nosso futuro preocupante, é se determinados grupos, bancada evangélica, CNBB, que estão por trás dos governos no Brasil, aplicarem o Novo Testamento como constituição desse país. Para o caso árabe, para o caso do Islã, é a mesma conversa. Ou seja, quando você tem um Estado governado por grupos, é bom que se diga, isso é um problema. Basta que você fale hoje de fundamentalismo, que você fale hoje de bomba, associa-se ao Islã.
Há que se lembrar que o fundamentalismo nasceu em berço protestante norte-americano. Então, quando se fala de fundamentalismo, um sujeito preocupado com a origem das suas experiências religiosas não vai pensar em primeiro lugar no Islã, vai pensar nos protestantes dos Estados Unidos, da América. Então, esses países que adotam, esses grupos, pequenos grupos no interior do Islã, que adotam a Constituição, as normas para regerem um Estado baseados na sua experiência religiosa de fé, certamente eles não estão conjugando com as ideias que o profeta Maomé, então, histórico ou não, e nas origens desse movimento, propôs. Qual é a lógica da caminhada dos países e dos povos do Oriente Médio em direção ao futuro? O que é que vai acontecer com Israel e os palestinos, na sua visão? O que é que vai acontecer na Síria de Assad, que bombardeia com aviões de última geração o seu próprio povo? E o que é que vai acontecer com o Egito, ontem governado pela Irmandade Muçulmana e hoje governado pelos militares que tinham, há pouco tempo atrás, em Mubarak, a sua expressão máxima, e hoje já com uma junta governando o povo egípcio? Ronaldo, eu honestamente acho que essa questão é uma questão de política internacional que se vale de aspectos religiosos para dizer que é uma guerra religiosa. Eu não consigo concordar com isso. Ainda que eu entenda que para esses povos do Oriente Médio, incluindo o judaísmo, não se separa religião de qualquer esfera da sua vida. Não se separa. Porém, os interesses de potências do Ocidente naquela região transformam Israel num alvo. A aliança com os Estados Unidos da América, a aliança com Inglaterra, isso transforma Israel num alvo, tanto dos seus vizinhos, quanto daqueles que estão mais longe, mas que o interpretam de maneira equivocada. Na minha opinião, israelenses, portanto judeus e palestinos, têm direito ao seu Estado. Eles têm direito. A história da origem e da ocupação daquele lugar não nos permite dizer quem chegou primeiro na Terra. Nós não temos esses dados. O que nós temos são dois povos etnicamente distintos, religiosamente distintos, melhor dizendo, que ocupam o mesmo espaço. Etnicamente absolutamente iguais, desculpe. Eu me equivoquei porque são semitas. É verdade. Quando você fala antissemita, você não está falando de judeu. Não, você está falando de toda aquela região. Você está falando de região. egípcio, você está falando de palestino, você está falando de árabes em geral. Então, esses povos têm direito a um Estado, com as suas fronteiras, com as suas garantias de cidadania. E respeitando o Estado vizinho. E um tem que respeitar o Estado do outro. Eu não sou a favor que israelenses esmaguem palestinos, nem palestinos esmaguem israelenses. Eu sou a favor que Israel diga não aos interesses dessas potências estrangeiras e se estabeleça na sua região e converse com seus irmãos. E coloquem lá os seus irmãos palestinos. E estabeleçam entre eles um acordo de paz. E o que você espera dos palestinos? Você falou que você espera dos israelenses. Sim. Dos palestinos, o que você espera? Eu não espero nada de diferente. Que eles parem os seus grupos minoritários. É importante que se diga isso. O Islã não se resume a xiitas. O Islã tem um grupo quase majoritário chamado sunitas que tem pavor e abominação de pegarem armas. Esses caras, a experiência religiosa deles não passam pelas armas, mas eles são representados por uma série de caricaturas do Ocidente em relação a eles, de que são radicais, extremistas, e eles não devem, não podem transformar o seu livro sagrado na constituição de um país e muito menos querer expulsar os seus vizinhos dali de perto. Agora, na sua visão, desculpe, na sua visão, o que é que vai acabar acontecendo na Síria? Você acha que o povo vai tomar o poder e o Assad, o filhinho do papai Assad, vai colocar o rabo entre as pernas ou vai deixar isso com tranquilidade? Ou o morticínio vai continuar? E o mesmo eu pergunto a você em relação ao Egito. Eu vou responder essa pergunta citando o Afeganistão. Você assistiu o filme Rambo 3? Claro. No final do filme, a quem Rambo agradece por ter conseguido libertar os prisioneiros e ocupado aquele espaço? Aos talibãs. Os talibãs foram uma milícia criada e armada pela CIA.
E nós vimos, em 2001, que aconteceu a reação desses talibãs. Para mim, o que vai acontecer nesses países atualmente... 2001 que você está falando é 9 de setembro. Isso. 11 de setembro. 11 de setembro, desculpa. É, porque o 9/11 do inglês... O 9 é que é do setembro, desculpa. Exatamente. 11 Então, o 11 de setembro, os talibãs reagiram ao que a CIA fez. Os armou e depois os perseguiu. Para mim, esses estados que estão em conflito hoje não serão diferentes. O Ocidente, leia-se, as potências controladas por Estados Unidos da América e Grã-Bretanha, Inglaterra, irão estabelecer os governos naquela região e sofrerão sistemáticos ataques e resistências desses grupos, desse pequeno grupo mais radical, e, por outro lado, desses grupos que não topam as lutas armadas, também irão resistir em não aderir a esses governos. A leitura que eu faço é que esses estados serão governados por alianças aproximadas com esse Ocidente dominante e haverá resistência nesses territórios. Ô Daniel Juste, o que é que um pesquisador, professor, cientista histórico gostaria de deixar patente para o ouvinte, o telespectador, o leitor, a respeito do que significam as religiões na vida dos seres humanos? Ronaldo, os estudos históricos que eu tenho ao longo do tempo feito me mostram que grandes nomes e grandes personagens muito provavelmente sequer existiram. Ou se existiram, tiveram uma ação muito local e pontual. Mas o que estava ali em jogo eram ideias. Essas ideias foram as ideias constitutivas dessas experiências religiosas e constitutivas do que nós conhecemos hoje sobre essas religiões. Essas ideias, desde a sua origem, se falamos de judaísmo, se falamos de cristianismo, de islã, essas ideias são sempre plurais. As percepções dessa divindade ou desses profetas se organizaram de maneiras múltiplas. Para o caso cristão, nós já mencionamos, Constantino foi o responsável, com todo o seu aparato imperial, de unificar uma só leitura. E por quê? Por que é que ele tomou esse caminho? Não só ele, como as lideranças religiosas usaram desse sistema religioso um importante meio de auferir lucros e poder, se estabelecerem na sociedade. Eu duvido muito que hoje um padre de uma paróquia, pequena ou grande, que tenha a sua ação pastoral honesta, que ele seja um homem honesto e que trabalhe para cuidar de pessoas conforme a sua vocação lhe ensinou, pastor, um rabino, eu duvido que ele teria qualquer inserção social no que diz respeito a uma grande sociedade. Agora, antes de... Só para concluir, eles articulados, então, um padre, ele não tem esse poder. Agora, a CNBB tem. Um pastor evangélico numa cidade pequena, como é o caso do meu pai, uma igreja não maior que 20, 30 membros, onde ele trabalha com mais de 65 anos, cotidianamente cuidando e visitando pessoas, ele não tem qualquer inserção social do ponto de vista de uma grande organização. Mas a bancada evangélica no Congresso Nacional tem. Então, esses sujeitos, quando se organizam e se valem de um poder religioso, singularizam as experiências religiosas e transformam essas experiências numa plataforma sobre as quais estendem os seus tentáculos sujos de poder, visando o lucro, o dinheiro e a exploração de todos. Antes de Constantino, muitos imperadores romanos tomaram o poder e governaram, sem a religião. Por que, de repente, Constantino teve essa necessidade? Todos eles dialogaram com experiências religiosas. Eram politeístas. O fato de serem politeístas fazia com que agradassem a todas as experiências e grupamentos religiosos. E traziam para si essas experiências e unificavam na figura do Deus imperador a figura máxima dessas experiências religiosas. Então, o judaísmo, por exemplo, desde o século I antes da Era Comum, é perseguido por causa do seu monoteísmo. Por quê? Para essa região do Mediterrâneo Antigo, para essas experiências políticas, que tem no politeísmo a garantia nas massas de um domínio na figura de um Deus imperador,
jamais conseguiu domar uma experiência monoteísta como a judaica. E a tradição cristã, ela acabou sendo cooptada por uma elite imperial que transformou essa ideia do monoteísmo numa política de Estado. Então aí tem um problema chave para entendermos a formação desse Ocidente. Mas a vida religiosa, seja na Grécia, seja no Egito, seja na Mesopotâmia, em Roma, em qualquer civilização, essa vida religiosa jamais esteve separada do poder político. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero te agradecer mais uma vez a presença aqui em Menorá na TV e quero te oferecer os nossos microfones para que você se despeça dos nossos telespectadores e faça suas considerações finais. Ronaldo, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui debatendo e discutindo esses temas. O que para mim é de maior valor é o fato de, em momento algum, ser dito a mim o que eu tenho que dizer ou não, o que eu posso ou não dizer, e depois o resultado dessa entrevista ser editada e só captado pequenos trechos do que eu digo. Então, isso para mim não tem preço, você poder se colocar diante de um público, num espaço como o seu, assistido por muitas pessoas, e debater sobre esses temas. Eu, sinceramente, não vejo que a minha experiência religiosa ela é modelo para ninguém, e não acho que a minha vida enquanto sujeito, indivíduo, cidadão é modelo para ninguém. Eu vivo a minha vida conforme o ensinamento que eu tive da minha família, dos meus pais, e procuro ser o mais honesto e correto possível. A única coisa que eu poderia dizer, que eu acho que tem um valor tremendo, é você questionar, criticar e buscar o conhecimento. Então, se eu tenho que deixar, ou se eu pudesse deixar algo desse programa, seria isso. Você que está nos assistindo, chame o seu líder religioso, questione, converse, critique essas posições consolidadas e vai ver como a sua fé só tende a crescer. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, pelo canal 14 da NET, às 10 horas da noite e em todos os dias, em vários horários, em que você já se acostumou a nos assistir. Aqui embaixo da telinha você tem a nossa grade e a gente espera você com a televisão ligada. Um beijo no coração e até lá.